Meu nome é Sebastiana, mas a maioria me conhece como Dona Sebá. Eu sempre fui uma mulher simples, criada com muita fé e muito suor. Nunca tive muito na vida. Meu marido, Agenor, se foi cedo, e eu fiquei com a responsabilidade de criar meus 2 filhos praticamente sozinha. Criei eles com o pouco que eu ganhava lavando roupa para os outros e vendendo bolos na feira. A vida inteira eu acreditei que a fé era o que sustentava a gente. Eu nunca faltei a um culto sequer na igreja do bairro, mesmo com as dores do corpo, mesmo com o coração cansado das dificuldades. O pastor Elias sempre dizia que o sofrimento era uma prova e que quanto mais a gente sofresse, maior seria a recompensa no céu. E eu acreditava nisso com todas as minhas forças. A minha rotina era sempre a mesma. Acordava cedo, fazia meu café forte, ia pro culto de manhã. Depois passava o dia entre as panelas e as roupas para passar. Meu dinheiro mal dava pro básico, mas eu nunca reclamava. Sempre dizia que Deus proveria. Só que um dia a minha vida virou de cabeça para baixo. Era uma quarta-feira chuvosa, daquelas que a gente nem tem coragem de sair de casa. Eu estava mexendo nas minhas gavetas procurando uns documentos velhos, quando achei um bilhete de loteria esquecido, que eu tinha comprado dias antes. Comprei por insistência da moça da lotérica que me disse: Dona Sebá, leva esse aqui. Vai que a senhora dê sorte. Eu tinha dado risada na hora, mas acabei comprando para não fazer desfeita. Naquela tarde, sem muita expectativa, resolvi conferir o bilhete. Peguei meu rádio velho e esperei começar o programa de notícias. Quando o locutor começou a falar os números sorteados, minhas mãos começaram a tremer. Fui ouvindo número por número, e quando percebi, todos os números estavam ali, cada um deles, na minha mão. Eu tinha ganhado na loteria. Por um momento achei que era um engano. Olhei, reli, conferi umas 10 vezes, mas não tinha erro. Era eu a ganhadora. Era eu quem estava segurando aquela fortuna. Meu coração disparou de um jeito que eu nunca tinha sentido. As pernas ficaram bambas. Era como se o mundo tivesse parado, só para me mostrar que depois de tantos anos de luta, finalmente era a minha vez. Mas eu não sabia o que fazer com tanto dinheiro. Naquela noite, sozinha no meu quarto, ajoelhada no pé da cama, eu chorei feito criança. E a primeira coisa que fiz foi orar. Senhor, o que eu faço com tudo isso? Me guia, meu Deus. Me mostra o caminho certo. Mal sabia eu que essa oração seria o começo de uma história que eu nunca imaginei viver. Uma história de fé, de manipulação e de uma lição que eu jamais vou esquecer. Na manhã seguinte, ainda com o coração acelerado, a primeira coisa que eu fiz foi correr até a igreja. Eu precisava conversar com alguém que entendesse mais da vida. Alguém que pudesse me orientar, que me ajudasse a entender o que Deus queria de mim naquele momento. Cheguei lá com o sol ainda nascendo, as ruas vazias, o cheiro de pão fresco invadindo o ar. O portão da igreja estava entreaberto como sempre, e eu entrei devagarzinho, com o bilhete apertado entre os dedos, como se fosse um segredo sagrado. Encontrei o pastor Elias na sala dos fundos, preparando o sermão do dia. Ele sempre foi um homem respeitado por todos no bairro, conhecido pela voz calma, pelo jeito manso e pelas palavras que confortavam até o mais sofrido dos corações. Pastor, eu preciso muito falar com o senhor, disse com a voz tremendo. Ele me olhou curioso e pediu que eu me sentasse. Fechou a porta como quem guarda uma confissão importante e me ouviu em silêncio enquanto eu contava tudo. Mostrei o bilhete e expliquei tudo, como tinha conferido, como tinha descoberto que era a ganhadora. Ele ficou em silêncio por um instante, olhando para o bilhete como se fosse um pedaço do céu caído na terra. Dona Sebastiana, a senhora tem ideia do que isso significa? Ele perguntou com um tom que misturava surpresa e uma certa euforia escondida. Balancei a cabeça sem saber o que dizer. Isso é um sinal, minha irmã, ele disse com um sorriso calmo. Um sinal claro de que Deus confiou à senhora uma grande missão. Eu gelei na hora. Missão? Perguntei assustada. Sim, Dona Sebastiana.
Ele respondeu: Deus não dá nada por acaso. Se esse dinheiro chegou até a senhora, é porque ele tem um propósito. E, veja bem, a senhora sempre foi uma serva fiel, dedicada, uma mulher de oração. Talvez Deus tenha escolhido justamente a senhora para fazer a diferença nesta igreja, nesta comunidade. Eu fiquei muda, sem saber como responder. O dinheiro é perigoso, minha irmã, continuou ele com aquele tom sereno que sempre me dobrava. Ele pode desviar até os mais fortes da fé, pode virar armadilha, mas, quando usado com sabedoria, ele se transforma em bênção. E quem melhor que a senhora, uma mulher de fé, para transformar esse dinheiro numa obra de Deus? Senti um arrepio nas costas. Meu coração, já frágil pelas emoções, parecia saltar pela boca. Então perguntei: o senhor acha mesmo que eu devo doar? Ele sorriu, colocando a mão sobre a minha, e disse: não é questão de doar, dona Sebastiana. É questão de obedecer ao chamado. Pense nisso como uma prova de fé. O que é o dinheiro perto da salvação? Perto da paz no coração? Deus está testando a senhora. E a senhora tem a chance de passar por essa prova com glória. Saí dali com a cabeça girando, sem saber o que pensar. Caminhei pelas ruas do bairro com as palavras do pastor ecoando na minha mente. Obedecer ao chamado. Prova de fé. Missão. E naquele momento, eu comecei a acreditar que talvez doar tudo fosse realmente o que Deus queria de mim. Nos dias que se seguiram, eu não conseguia mais pensar em outra coisa. O bilhete premiado continuava guardado na minha caixinha de orações, bem debaixo da imagem de Nossa Senhora, onde eu sempre depositava meus pedidos mais difíceis. E, toda vez que eu olhava para aquela caixinha, meu coração pesava. As palavras do pastor Elias ecoavam sem parar dentro da minha cabeça. Prova de fé. Obediência ao chamado. Missão divina. Por mais que uma parte de mim ainda duvidasse, outra parte acreditava de corpo e alma que aquilo era mesmo uma mensagem de Deus. Afinal, eu passei a vida inteira ouvindo que o dinheiro era a raiz de todos os males, que a riqueza afastava o homem da fé, que só os humildes herdariam o reino dos céus. Mas, ao mesmo tempo, eu lembrava da minha vida inteira de sofrimento, dos dias em que eu não tinha nem um pedaço de pão para colocar na mesa, das noites que chorei escondida, pedindo forças para não desistir, dos remédios que eu deixei de comprar para pagar a conta de luz. E eu me perguntava no fundo da alma: será que Deus realmente queria que eu abrisse mão de tudo? Nessa dúvida, voltei à igreja. Fui em um culto lotado, sentei bem na frente e ouvi cada palavra do pastor como se fosse um recado direto para mim. E naquele dia, parecia que o sermão inteiro era sobre mim. Ele falava sobre sacrifício, sobre desapego, sobre como as riquezas deste mundo eram passageiras e como a verdadeira herança era a que a gente deixava no coração das pessoas e na obra de Deus. Tem pessoas aqui hoje, disse ele olhando diretamente para mim, como se soubesse o que eu estava pensando, que estão sendo chamadas para algo maior. Ele continuou: pessoas que receberam bênçãos, mas ainda têm medo de entregar nas mãos de Deus. Lembre-se, quem confia de verdade não se apega ao que é terreno. Meu coração disparou. Eu sentia como se todos estivessem olhando para mim, como se eu carregasse uma placa escrita: é ela. Meus olhos encheram de lágrimas. Naquele dia, voltei para casa com a decisão praticamente tomada. Passei a madrugada ajoelhada, orando, pedindo que Deus falasse comigo, que me desse um sinal claro. Eu já não comia, já não dormia direito. Era como se minha alma estivesse sendo puxada entre dois lados. De um lado, a vontade de ter uma vida digna, confortável, depois de tanto sofrimento. Do outro, o medo de estar desobedecendo ao que Deus esperava de mim. No amanhecer, quando o sol começou a bater na minha janela, eu senti uma paz estranha, como se algo dentro de mim dissesse: é a hora. Levantei, vesti minha melhor roupa, coloquei o bilhete na bolsa e fui até a casa do pastor Elias. Bati na porta e quando ele abriu com aquele sorriso sereno,
Eu disse com lágrimas nos olhos. Pastor, eu decidi. Eu vou doar tudo. Cada centavo. A obra de Deus é mais importante que qualquer conforto terreno. Ele sorriu, abriu a porta e disse com a voz mais doce que eu já ouvi. A senhora acaba de garantir seu lugar no céu, Dona Sebastiana. Mal sabia eu que aquele passo que eu estava dando iria mudar minha vida de uma forma que eu jamais imaginei. E não exatamente como eu esperava. Eu entreguei o bilhete ao pastor com as mãos tremendo, como se estivesse entregando não apenas um papel, mas a minha própria alma. Ele pegou com todo cuidado, como se aquilo fosse uma relíquia sagrada, e guardou num envelope pardo, selando com calma. A senhora está fazendo o que poucos teriam coragem de fazer, Dona Sebastiana, disse ele, com aquele tom manso que sempre me deixava desarmada. Sua fé é maior que qualquer riqueza. Eu apenas abaixei a cabeça, sentindo o peso daquela decisão. Por dentro, meu coração estava um turbilhão, mas eu acreditava, com todas as forças, que estava fazendo a coisa certa. Eu estava me sacrificando por algo maior. Por Deus, pela igreja, pela salvação. O pastor pediu que eu fosse com ele até o templo. Disse que aquela oferta precisava ser consagrada diante do altar. Caminhamos juntos pelas ruas do bairro e algumas pessoas nos olhavam curiosas. Ele, com um envelope bem apertado na mão. Eu, de cabeça baixa, rezando em silêncio. Chegando na igreja, ele me pediu para ajoelhar em frente ao altar. Eu obedeci sem questionar, com o coração aos pulos. E ali, em voz alta, ele começou a orar. Senhor, hoje testemunhamos um ato de fé como poucos. Esta serva, Dona Sebastiana, está entregando tudo o que recebeu, devolvendo ao Senhor aquilo que pertence a ti. Que este sacrifício traga bênçãos não só para ela, mas para toda esta igreja, para toda esta comunidade. As pessoas começaram a chegar, atraídas pela oração alta. Em pouco tempo, o templo estava cheio de fiéis, muitos deles ajoelhados, chorando, dizendo Amém a cada frase do pastor. Dona Sebastiana, a senhora aceita diante de Deus e de todas essas testemunhas abrir mão desta riqueza terrena em nome da obra divina? Ele perguntou com a voz forte, como se estivesse celebrando um casamento. Aceito, pastor, respondi com a voz embargada, sentindo um misto de orgulho e medo. Ele então ergueu o envelope com o bilhete, e todos aplaudiram e gritaram Aleluias, como se ali estivesse acontecendo um milagre. A senhora acaba de selar seu compromisso com Deus, disse ele com um sorriso largo. A partir de hoje, sua vida será abençoada como nunca antes. O culto terminou em festa. Muitos vieram me abraçar, me chamando de santa, de exemplo de fé. Diziam que eu era a mulher mais corajosa da cidade, que meu lugar no céu já estava garantido. Eu voltei para casa naquela noite com o peito cheio, mas também com um vazio que eu não sabia explicar. Era como se, no meio de toda aquela exaltação, algo dentro de mim tivesse se apagado. Passei a noite em claro, deitada na cama, encarando o teto, com uma pergunta martelando na minha mente. E agora? O que vai ser de mim? Porque, no fundo, mesmo cercada de orações, eu me sentia sozinha. Os dias que seguiram foram um misto de aplausos e vazio. A cidade inteira ficou sabendo do que eu fiz. As vizinhas batiam palmas quando eu passava na rua. Gente que nunca tinha me olhado na vida vinha me abraçar, dizendo que eu era um exemplo de fé, uma mulher iluminada, a mais fiel entre os fiéis. Dona Sebastiana, a senhora é um orgulho para nossa comunidade, diziam com os olhos brilhando. Na igreja, então, eu virei quase uma celebridade. Era convidada a subir no altar em todos os cultos. O pastor me apresentava como a irmã que provou que a fé é mais forte que a riqueza. As pessoas me traziam flores, panos de prato bordados, doces caseiros. E eu, com aquele sorriso manso, aceitava tudo, embora por dentro uma inquietação crescesse a cada dia. Apesar de todo aquele reconhecimento, ninguém perguntava como eu estava vivendo. Ninguém perguntava se eu precisava de algo, se eu tinha remédios ou comida na mesa.
Era como se todos achassem que eu havia me transformado numa santa, imune às necessidades humanas. Aos poucos, a ficha foi caindo. Com o dinheiro do prêmio, eu poderia ter consertado o telhado da minha casa, que vivia pingando nos dias de chuva. Poderia ter colocado os exames em dia, pago meus remédios de pressão sem preocupação, comprado roupas novas, uma cama mais confortável, até uma dentadura nova, já que a minha estava gasta. Mas agora, eu não tinha nada. Nada além das promessas de bênçãos futuras. Numa manhã fria, acordei com a dor nas costas de tanto dormir na cama velha e decidi ir até a igreja, como sempre fazia. No caminho vi o pastor Elias saindo de um carro novo. Um carrão desses importados, que eu só via nas novelas. Ele vestia um terno novo de tecido fino e usava um relógio que brilhava tanto que até ofuscava o sol. Meu coração gelou. Por dentro, algo gritou: "Esse dinheiro não era para isso!" Fiquei parada, olhando aquela cena, sentindo uma mistura de vergonha e arrependimento. Mas, como sempre, eu tentei me calar. Afinal, quem era eu para julgar um homem de Deus? Quando entrei na igreja, o pastor me viu e sorriu largo. "Irmã Sebastiana, a senhora chegou na hora certa. Hoje vamos iniciar a reforma da igreja", disse com entusiasmo. "Tudo graças à generosidade da senhora. Nosso templo será o maior da região." As pessoas aplaudiram. Eu sorri de canto, mas por dentro o coração apertava. Porque eu sabia que aquela reforma não pagaria meus remédios, nem colocaria comida no meu fogão vazio. Naquela noite, sozinha em casa, a dor no peito foi tanta que eu caí de joelhos no chão da cozinha e chorei como nunca antes. E pela primeira vez, depois de uma vida inteira de fé cega, eu comecei a duvidar se aquele sacrifício era mesmo um plano divino, ou só um grande engano. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados de tanto chorar. Eu me sentia esgotada, como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Mas, mesmo com o coração despedaçado, me obriguei a levantar da cama. Afinal, as contas continuavam chegando, e o frio daquela casa gelada não esperava meu sofrimento passar. Enquanto preparava um café ralo, com o pouco de pó que ainda restava, ouvi um barulho alto na rua. Curiosa, fui até a janela e vi uma movimentação em frente à igreja. Era o começo da reforma que o pastor tanto anunciava. Homens descarregavam caminhões cheios de materiais caros, mármores, vitrais coloridos, lustres enormes. Eu nunca tinha visto tanta riqueza concentrada num lugar só. Era como se a igreja fosse se transformar num palácio. Fiquei olhando aquilo paralisada, com um aperto no peito que eu não sabia explicar. Era o dinheiro que eu tinha entregue, sendo gasto ali, diante dos meus olhos. E por mais que eu tentasse encontrar um sentimento bom, tudo o que eu sentia era um gosto amargo na boca. No mesmo instante, ouvi batidas na porta. Quando abri, me deparei com o pastor Elias, acompanhado de 2 homens da igreja. Ele sorriu com aquele jeito doce que sempre me desmontava. "Dona Sebastiana, bom dia. Viemos trazer um presentinho para a senhora", disse ele, estendendo uma cesta de mantimentos. Fiquei surpresa, mas logo percebi que o gesto tinha outro propósito. Ele queria acalmar meu coração. Queria calar a voz que já começava a ecoar no meu olhar. "Sabemos que a senhora está passando por alguns apertos, então trouxemos essa cesta como forma de agradecimento pela sua generosidade. A senhora não imagina o quanto sua fé tem inspirado a todos nós", completou com aquele sorriso ensaiado. Agradeci, claro. Não sou mulher de negar ajuda. Mas por dentro, aquela cesta me doeu mais do que as contas acumuladas, porque eu sabia que ela valia muito pouco perto do que eu tinha doado. Era como se, depois de ter entregado tudo, eu tivesse recebido um prêmio de consolação. Depois que eles foram embora, sentei-me à mesa e comecei a encarar os itens da cesta. Arroz, feijão, macarrão, algumas latas de óleo, uns pacotinhos de café. Tudo simples, tudo básico. Mas dentro de mim, aquele gesto ecoava como um lembrete cruel. Era isso que valia a minha fé? Uma cesta de mantimentos? Naquela noite, sentei-me sozinha no escuro, olhando para as paredes rachadas da minha casa,
e ouvindo o barulho distante das obras na igreja. E foi ali, naquela solidão, que uma certeza me cortou feito faca. Eu tinha sido enganada, não por Deus, mas pelos homens que diziam falar em nome dele. Depois daquele dia, algo dentro de mim mudou de vez. Eu já não era mais a mesma mulher de antes, que abaixava a cabeça para tudo, que aceitava qualquer coisa como vontade de Deus. Pela primeira vez na vida, eu comecei a questionar tudo o que sempre acreditei. Passei a observar mais, a prestar atenção no que antes eu fazia questão de ignorar. E quanto mais eu olhava, mais eu enxergava. O pastor Elias, que antes pregava sobre humildade e desapego, agora andava pela cidade como um rei, com roupas caras, sapatos importados, relógios reluzentes e até uma corrente de ouro no pescoço, coisa que ele sempre disse ser vaidade mundana. A igreja, que antes era simples e acolhedora, virou um monumento. Os bancos de madeira foram substituídos por cadeiras estofadas. As paredes ganharam revestimento de mármore. E o altar, que antes era só um púlpito e uma cruz, agora parecia um palco de teatro, com luzes coloridas e até um telão enorme. E eu continuava no mesmo lugar, sentada na minha cadeira de balanço velha, com as contas acumulando na mesa, remendando as roupas gastas e tentando remediar a dor nas costas com um pano quente. Naquela altura, eu já sabia que tinha sido enganada, que minha fé foi usada como moeda de troca, que meu sacrifício virou luxo para quem sempre pregou o contrário. Mas o que mais doía era a indiferença, porque depois daquela cesta de mantimentos, ninguém mais bateu na minha porta. Ninguém perguntou se eu estava precisando de algo. Ninguém sequer me convidou para ver as reformas que o meu dinheiro pagou. Eu havia sido usada e agora era ignorada. Num domingo à tarde, tomei coragem e fui até a igreja. Queria ver com meus próprios olhos tudo o que tinham feito ali. Quando entrei, quase não reconheci o lugar. Era como se eu tivesse pisado num templo de outro mundo. Tudo brilhava, tudo cheirava a novo, tudo exalava poder. As pessoas me olhavam de canto. Algumas cochichavam, outras fingiam que nem me viam. Não era mais como antes, quando me chamavam de santa, mulher de fé, exemplo. Agora eu era só uma velha pobre que tinha entregado tudo e ficado sem nada. Sentei-me no último banco, em silêncio, assistindo ao culto. O pastor, todo imponente, pregava sobre plantar sementes no reino de Deus. Falava de sacrifício, de ofertas generosas, de como Deus multiplicava tudo em bênçãos espirituais. Mas, para mim, aquelas palavras já não tinham mais sabor. Tudo o que eu via ali era mentira. Um teatro, um comércio da fé. E ali, sentada sozinha com os olhos marejados, eu fiz uma oração diferente de todas as que já fiz na vida. Orei baixinho. Senhor, se é verdade que eu ainda tenho valor aos teus olhos, me mostra o que eu devo fazer. Me dá forças para não cair nesse poço de tristeza. Me ensina a reagir, porque eu não aguento mais viver com essa dor calada. E foi ali, naquela última fileira da igreja que o meu dinheiro ergueu, que eu tomei uma decisão. Eu não ia mais aceitar viver como vítima. Eu ia lutar pela minha dignidade, nem que fosse a última coisa que eu faria na vida. Depois daquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada, encarando o teto, com o coração pulsando como nunca. Pela primeira vez em muitos anos, a raiva me queimava por dentro. Não era uma raiva contra Deus, não. Era contra os homens que usaram o nome dele para me enganar. Eu sabia que ninguém me devolveria aquele dinheiro. Sabia que o bilhete premiado já tinha sido resgatado, que tudo já estava registrado no nome da igreja, como doação formalizada. Na lei dos homens, eu não tinha direito a mais nada. Mas, dentro de mim, algo gritava. Gritava tão alto que eu senti que, se eu ficasse calada, aquilo ia me consumir por dentro. Passei os dias seguintes observando tudo com atenção. Comecei a ouvir mais as conversas na feira, nas filas do mercado, nos pontos de ônibus. E, para minha surpresa, não era só eu que andava com o coração inquieto. Você viu o pastor? Tá parecendo um artista de novela,
diziam. Reforma, reforma, reforma. Mas ninguém sabe quanto dinheiro entrou nem para onde vai, comentavam outros. Aos poucos percebi que muita gente já estava desconfiada. Eu é que tinha sido a primeira a cair. Foi então que eu tomei a coragem que nunca imaginei que teria. Peguei um caderno velho, desses de capa dura, e comecei a anotar tudo o que eu sabia, tudo o que eu lembrava, cada detalhe daquela história. Anotei datas, valores, conversas, testemunhas. Escrevi como se fosse um diário, mas com a intenção de registrar tudo como prova. E quanto mais eu escrevia, mais forte eu me sentia. Era como se, colocando no papel, eu estivesse limpando a minha alma daquela sujeira que jogaram sobre mim. Depois de semanas escrevendo, meu caderno estava cheio. Ali, nas minhas próprias palavras, estava a história de como uma mulher simples, de fé verdadeira, foi usada, enganada e esquecida. Eu sabia que sozinha eu não conseguiria fazer nada com aquele caderno. Mas eu também sabia que no fundo da cidade havia gente que adorava um escândalo. Gente que não perderia a chance de expor aquilo ao mundo. E foi exatamente isso que eu fiz. Num fim de tarde vesti minha melhor roupa, amarrei o lenço na cabeça e fui até a rádio comunitária da cidade. Uma rádio pequena, mas que todo mundo ouvia. Cheguei lá, pedi para falar com o apresentador e quando ele veio me atender, coloquei o caderno nas mãos dele e com a voz firme disse: "Aqui tá tudo. Tudo o que aquele homem fez com o meu dinheiro e com a minha fé. Se você tem coragem de contar a verdade, conta. Eu já não tenho mais medo de nada." Ele folheou algumas páginas assustado e falou: "Dona Sebastiana, a senhora tem noção do que está me entregando aqui?" "Tenho sim", respondi olhando bem nos olhos dele. "Tô te entregando a minha dor e junto com ela a minha coragem." Naquele dia, eu voltei para casa com o coração leve, com a sensação de que, pela primeira vez, quem ia perder o sono não era eu, era o pastor Elias. Naquela noite, eu consegui dormir como há muito tempo não dormia. Era um sono leve, sem angústia, como se eu tivesse tirado um peso das costas. Pela primeira vez, eu sentia que tinha feito o certo, não para me vingar, mas para resgatar o pouco de dignidade que ainda me restava. Na manhã seguinte, a cidade inteira parecia empolvorosa. Bastou eu colocar o pé para fora de casa para ouvir o burburinho nas esquinas, nas padarias, nas calçadas. "Você escutou a rádio hoje cedo?" perguntavam uns aos outros. "A dona Sebastiana, ela contou tudo", diziam espantados. Eu caminhei até a feira, com a cabeça erguida, ouvindo de longe o programa ao vivo na rádio comunitária. O apresentador lia trechos do meu caderno, revelando cada detalhe. Como fui manipulada, como o pastor me convenceu a doar tudo, como o dinheiro da loteria foi usado para erguer a nova igreja e para financiar o luxo de quem pregava a humildade. As palavras dele cortavam o ar como navalha. Ninguém mais conseguia ignorar. "A verdade tá aí, minha gente", dizia o apresentador. "Tá tudo escrito aqui, de próprio punho, da dona Sebastiana. E eu desafio qualquer um a dizer que isso é mentira." A cidade virou um redemoinho. No mesmo dia, vizinhos e fiéis começaram a cercar o pastor Elias, exigindo explicações. Alguns, que até então o defendiam com unhas e dentes, agora olhavam com desconfiança. "Como é que o senhor explica isso, pastor?" questionavam. Ele tentou se defender como sempre fazia. Com aquela voz calma e mansa dizia: "Irmãos, isso é obra do inimigo. Estão tentando destruir a obra de Deus. Não se deixem enganar." Mas dessa vez as palavras dele não tinham mais força. O povo queria respostas, queria justiça. E principalmente queria saber onde estava o dinheiro que eu tinha doado. Em pouco tempo, a história chegou aos ouvidos das autoridades locais. Investigação aberta, contas da igreja bloqueadas, movimentações financeiras sendo analisadas. A cidade estava em choque. E eu? Eu assistia a tudo de longe, sentada na minha cadeira de balanço, com o rádio ligado, ouvindo cada nova notícia com a serenidade de quem já não tinha mais nada a perder.
Alguns vieram me visitar, me chamar de corajosa, de guerreira, de exemplo de honestidade. Outros pediram desculpas por terem me virado as costas, por terem me tratado como uma tola. Mas eu não guardava rancor. Eu sabia que o problema não era só o pastor. O problema era todo um sistema que ensinava as pessoas a temer, a calar, a obedecer sem questionar. Eu quebrei esse ciclo. E no fundo, eu sabia que mesmo que aquele dinheiro nunca voltasse, eu já tinha recuperado algo muito mais valioso. Meu nome, minha história, minha voz. E naquela noite, antes de dormir, fiz uma última oração dizendo: Senhor, obrigada por me ensinar que fé de verdade não se vende. E que, às vezes, a maior bênção que a gente pode receber é a coragem de dizer a verdade. Nos dias que se seguiram, a cidade parecia outro lugar. Aquele ar de devoção cega tinha sumido. O povo, antes tão submisso, agora falava alto, exigia respostas, cobrava explicações. Muitos começaram a abandonar a igreja. Outros criaram grupos de oração entre vizinhos, dizendo que Deus não precisava de luxo nem de ouro para ouvir suas preces. A rádio comunitária virou o centro das atenções. Todos os dias, novas denúncias surgiam, não só contra o pastor Elias, mas contra outros líderes religiosos da região. Era como se minha coragem tivesse acendido uma chama que ninguém mais conseguia apagar. O pastor, acuado, tentou se defender como pôde. Gravou vídeos, enviou cartas, tentou culpar o demônio, disse que era vítima de calúnia. Mas nada adiantava. A cada dia, as provas contra ele aumentavam. Um belo dia, enquanto eu lavava minha varanda, vi um carro preto estacionar na frente da igreja. Dele desceram 2 homens de terno, acompanhados por policiais. Era a investigação formal, a lei chegando onde antes só existia medo. Os agentes entraram no templo e logo depois saíram com caixas e mais caixas de documentos, computadores, contratos, recibos. A cidade inteira assistia, boquiaberta, aquela cena que, até pouco tempo atrás, parecia impossível. O pastor foi levado para prestar depoimento, e naquele momento eu soube que meu bilhete da loteria, aquele que eu entreguei de coração limpo, estava no meio daquela papelada toda. As notícias se espalharam rápido. Pastor Elias é investigado por desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro e estelionato, dizia a rádio, enquanto eu, sentada na minha velha cadeira de balanço, ouvia tudo com uma calma quase sobrenatural. Ninguém mais me chamava de tola. Ninguém mais me olhava com pena. Pelo contrário, eu era vista como a mulher que teve coragem de enfrentar o intocável. Mas, mesmo com todo aquele alvoroço, eu não sentia orgulho. Não era isso que eu queria quando decidi expor a verdade. No fundo, tudo o que eu desejava era ter paz no meu coração. Poder dormir tranquila sabendo que ninguém mais cairia no mesmo golpe que eu caí. Alguns vizinhos vieram me perguntar se eu estava feliz, se eu me sentia vingada. Eu, com a voz mansa, respondia: vingança não traz paz. O que eu sinto é alívio. Só isso. Alívio por não ter me calado. Por ter escolhido a verdade, mesmo quando ela doeu mais do que a mentira. E era exatamente isso. A dor que eu senti quando doei todo aquele dinheiro foi imensa. Mas a dor que eu teria sentido se tivesse engolido aquela injustiça calada teria sido muito maior. Naquele fim de tarde, enquanto o sol se punha e a cidade ainda comentava a queda do pastor Elias, eu fiz o que sempre fiz. Preparei meu café forte, sentei na varanda e, com o coração tranquilo, observei a vida seguir seu curso. Porque, no fundo, eu sabia que, apesar de tudo, a fé verdadeira não morava nas igrejas de mármore, nem nos pastores de terno caro. Ela morava ali, dentro do meu peito, simples, humilde, serena. E essa, ninguém nunca mais ia me tirar. O tempo foi passando, e aos poucos, a poeira daquele escândalo começou a baixar. O pastor Elias foi afastado da igreja, e os processos contra ele se acumulavam na justiça. A cidade, que antes respirava aquele clima pesado de devoção cega, agora parecia mais desperta,
como se as pessoas finalmente tivessem acordado de um longo sono. As obras da igreja foram interrompidas. O templo ficou pela metade, com os andaimes erguidos e o altar incompleto. Os fiéis sumiram. Ninguém mais queria contribuir com ofertas, nem ouvir sermões de quem havia enriquecido às custas da fé alheia. Eu seguia minha vida, do mesmo jeito simples de sempre. Continuava com minha rotina, cuidando da casa, das plantas e de mim mesma, mas agora com uma serenidade diferente. Era como se eu tivesse passado por um furacão e depois da destruição tivesse encontrado um terreno limpo para recomeçar. Certo dia, enquanto eu regava minhas roseiras, uma moça jovem que eu pouco conhecia apareceu no meu portão. Ela carregava uma sacola simples nas mãos, um olhar envergonhado, e então disse: "Dona Sebastiana, a senhora me perdoa a ousadia, mas eu precisava vir aqui." "Entre, minha filha", respondi com gentileza. "Aqui ninguém precisa de permissão para entrar." Ela entrou, sentou-se na minha varanda e começou a falar. Era uma das moças que sempre frequentaram a igreja, daquelas que antes me olhavam com certo desprezo, como se eu fosse apenas uma velha tola. "Eu vim pedir desculpas, Dona Sebastiana", ela disse. "Eu julguei tanto a senhora, falei tanto da senhora, e hoje eu vejo que a senhora foi a única que teve coragem de fazer o que era certo." Fiquei em silêncio, deixando ela desabafar. Então ela continuou: "A senhora abriu meus olhos. Se não fosse sua coragem, eu e muita gente ainda estaríamos lá, entregando tudo nas mãos daquele homem, achando que era vontade de Deus." Ela então estendeu a sacola em minha direção e disse: "Não é muito, mas eu quis trazer um pouco do que eu tenho. Não para pagar o que a senhora perdeu, porque isso ninguém consegue, mas para mostrar que ainda existem pessoas que reconhecem a verdade." Abri a sacola e vi alguns mantimentos: feijão, arroz, café, uns pães caseiros. Sorri, emocionada, e disse com toda a sinceridade do meu coração: "Minha filha, eu agradeço de coração. Não pelo que tem na sacola, mas pelo que tem no seu gesto. Porque, veja, o que eu perdi com dinheiro, eu ganhei em aprendizado. E não há prêmio maior do que a liberdade de viver sem carregar peso nas costas." Ela sorriu aliviada, e eu a abracei, como quem acolhe uma filha de volta para casa. Naquele abraço eu senti algo que há muito tempo não sentia: gratidão verdadeira. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Era sobre dignidade, sobre verdade, sobre a coragem de não aceitar menos do que a gente merece. E naquele dia, eu soube que minha história, que começou com um bilhete de loteria, não terminaria em tragédia, nem em humilhação. Ela terminaria em paz. Depois daquele dia, outras pessoas começaram a aparecer na minha porta. Não com cestas ou presentes, mas com palavras sinceras, com pedidos de desculpa e, principalmente, com gratidão. Eram vizinhos, antigos colegas de igreja, gente que antes me evitava, mas que agora olhava para mim com respeito, como se finalmente enxergassem quem eu sempre fui. "Dona Sebastiana, a senhora abriu os nossos olhos", diziam. "Se não fosse pela sua coragem, eu também teria caído naquela armadilha", desabafavam outros. Eu ouvia cada um com atenção, acolhia como podia, mas sempre repetia a mesma frase: "Eu não sou heroína, nem mártir. Só fiz o que meu coração mandou. Não fiz por glória, nem por vingança. Fiz porque eu não aguentava mais carregar aquela dor." E era verdade. Eu sabia que para muita gente eu tinha virado símbolo de coragem. Mas, dentro de mim, eu era apenas uma mulher cansada de ser enganada, que encontrou forças onde nem imaginava que tinha. Os dias foram ficando mais calmos, e aos poucos eu fui retomando minha vida simples. Voltei a plantar minhas flores, a fazer meus bolos de fubá e até a vender uns bordados na feira, como nos velhos tempos. Mas, por mais que a vida seguisse, eu sabia que jamais voltaria a ser a mesma. Certa tarde, enquanto costurava na varanda, ouvi batidas no portão. Quando fui ver, era um rapaz de terno simples, com uma pasta nas mãos.
Então ele disse: Boa tarde, dona Sebastiana. Sou advogado. Estou cuidando do caso envolvendo o pastor Elias e vim trazer uma notícia importante. Meu coração até acelerou. Ele entrou, sentou-se à minha frente e explicou tudo com paciência. Disse que, após a investigação, ficou comprovado que o dinheiro da loteria tinha sido desviado para gastos pessoais do pastor e que, legalmente, eu tinha direito a reaver parte do valor. Não é tudo, porque muita coisa foi gasta de forma irreversível, explicou ele com honestidade. Mas o que conseguimos recuperar é suficiente para garantir que a senhora tenha uma vida digna daqui para frente. Sem dívidas, sem apertos. Fiquei em choque. Eu, que já tinha me conformado em nunca mais ver aquele dinheiro, agora me via diante da possibilidade de recomeçar com dignidade. Ele me entregou um documento com os detalhes e disse que, nos próximos dias, o valor seria depositado em minha conta. A senhora tem todo o direito, disse o advogado. E mais do que isso, a senhora merece. Ele foi embora, e eu fiquei ali, parada, olhando para o papel nas minhas mãos, sem saber se chorava ou sorria. Porque, naquele instante, eu entendi que, mesmo depois de tudo, a vida ainda reserva surpresas para quem não desiste de si. E que, às vezes, a justiça pode até demorar, mas, quando chega, ela tem o gosto doce da liberdade. Nos dias que se seguiram, eu quase não acreditava no que estava acontecendo. A cidade que antes me olhava com pena ou desconfiança, agora me via como uma mulher vitoriosa, não por ter recuperado o dinheiro, mas por ter recuperado a própria dignidade. Quando o valor foi, enfim, depositado na minha conta, o gerente do banco até me chamou na salinha reservada. Oferecendo um café, me disse: Dona Sebastiana, a senhora agora é uma mulher de posses. Eu sorri, mas no fundo, eu sabia que aquele dinheiro não me mudava em nada, porque eu já tinha aprendido na dor que dinheiro nenhum compra paz de espírito. Com o valor recuperado, eu fiz o que o meu coração mandava, com a calma de quem não precisava mais provar nada para ninguém. Primeiro quitei todas as minhas dívidas, desde as contas mais pequenas até as que eu vinha empurrando há anos. Depois, reformei minha casa, mas sem exageros. Consertei o telhado, troquei a fiação velha, comprei uma cama nova e um fogão que não vazasse gás. Nada além do necessário. Também cuidei da minha saúde, marquei consultas, fiz todos os exames que eu havia deixado de fazer por falta de dinheiro, comprei meus remédios e até troquei a velha dentadura, que já não servia há muito tempo. Mas o que mais me trouxe alegria foi quando decidi usar parte daquele dinheiro para ajudar outras pessoas que, como eu, já haviam sido enganadas ou passavam necessidade em silêncio. Procurei famílias humildes, idosos, esquecidos pela própria família, gente que vivia nas sombras da cidade. E discretamente, sem alarde, comecei a fazer doações, pagar tratamentos, ajudar com reformas, comprar alimentos. Fiz tudo no anonimato. Não queria aplausos, nem reconhecimento. Eu só queria devolver ao mundo o bem que, de alguma forma, tinha voltado para mim. E a cada ato de generosidade, eu sentia uma paz profunda. Era como se eu estivesse, finalmente, devolvendo aquele dinheiro ao seu verdadeiro propósito. Não faltaram pessoas curiosas, querendo saber quanto eu havia recuperado, quanto eu estava gastando, o que eu ainda guardava. Mas eu, com a mesma serenidade que aprendi a cultivar, sempre respondia: dinheiro não se conta, se usa com sabedoria e se deixa fluir. Porque eu sabia, no fundo, que minha maior riqueza não era aquele saldo no banco. Minha maior riqueza era ter aprendido, com lágrimas e cicatrizes, que a fé verdadeira não se mede em moedas, nem em dízimos, nem em ofertas. A fé verdadeira mora no coração de quem não tem medo de recomeçar. E eu, ali, sentada na minha varanda reformada, com minhas plantas florescendo ao redor, sabia que finalmente havia recomeçado. O tempo passou e a cidade foi retomando sua rotina, mas a minha história continuava sendo comentada em cada esquina.
Alguns ainda me viam como a mulher que desmascarou o pastor. Outros me chamavam de a velhinha sábia que deu a volta por cima. Mas, sinceramente, eu já não me importava com nenhum desses rótulos. Para mim, o que importava era a paz que eu sentia quando acordava de manhã. Colocava meu café no fogo e via minha casa, simples e aconchegante, cheia de vida de novo. Minha fé, essa sim, continuava inabalável, mas agora era uma fé diferente. Não mais aquela fé cega, que aceita tudo sem questionar. Era uma fé consciente, madura, que sabe separar Deus dos homens e que entende que nem todo mundo que fala bonito tem o coração limpo. Voltei a frequentar uma igreja, mas desta vez, uma bem pequena, sem luxo, sem promessas de bênçãos em troca de dinheiro, onde as pessoas oravam com sinceridade, sem medo de dizer não, quando algo não parecia certo. Lá, eu encontrei um grupo de senhoras como eu, mulheres que também já haviam sido enganadas, que carregavam histórias de dor e superação. Com elas, eu aprendi a força do coletivo, da união, da partilha verdadeira. Dona Sebastiana, a senhora devia contar sua história mais vezes, me diziam, enquanto tomávamos café depois dos cultos. Sua coragem inspira muita gente. Eu sorria, mas sempre respondia do meu jeito calmo. Não sou mulher de ficar me exibindo, não. Mas, se minha história servir para alguém abrir os olhos, eu conto sim. Porque ninguém merece carregar o peso que eu carreguei sozinha. E assim, aos poucos, minha casa virou ponto de encontro. Mulheres de várias idades vinham até mim, buscavam conselho, queriam ouvir minhas palavras simples, mas carregadas de verdade. Eu não cobrava nada, não aceitava presentes, não fazia disso um negócio. Era só eu, minha cadeira de balanço e meu coração aberto. E cada vez que eu contava minha história, eu percebia algo bonito. A dor que antes me consumia, agora servia de remédio para os outros. Não era mais só sobre o que eu perdi ou o que eu recuperei. Era sobre o que eu transformei. Porque eu entendi, no fundo da alma, que dinheiro nenhum paga a liberdade de quem aprendeu a dizer não quando precisa. E que a maior riqueza que alguém pode ter é a sabedoria de não se deixar enganar de novo. O tempo, como sempre, seguiu seu curso. Os anos passaram, as rugas aumentaram, os cabelos ficaram ainda mais brancos, mas meu coração nunca mais foi o mesmo daquela mulher que um dia foi enganada. Hoje, sentada aqui na minha varanda, olhando o pôr do sol se esconder atrás das montanhas, eu penso em tudo o que vivi. E mesmo com todas as dores e cicatrizes, eu sinto uma gratidão imensa. Não pelo dinheiro que recuperei, não pelos aplausos que recebi, mas pela liberdade que conquistei. Eu aprendi na prática que nem todo mundo que se veste de santo é realmente puro. Aprendi que gente de má fé existe em todo canto, até mesmo nas casas que carregam cruz na fachada. Mas também aprendi que a gente não precisa carregar a dor dos outros para sempre. Que a verdade pode doer no começo, mas depois ela limpa a alma como uma chuva que lava a cidade depois de um dia quente demais. Muita gente ainda me procura, querendo saber qual foi o segredo para eu ter dado a volta por cima. E eu sempre respondo com um sorriso. Não foi segredo não, minha filha. Foi coragem. Coragem de enfrentar a verdade. Coragem de não aceitar menos do que eu merecia. Coragem de não deixar que o medo me calasse. E é isso que eu levo comigo até hoje. Coragem. A coragem que me fez enxergar que, no fundo, eu nunca precisei de loteria, nem de dinheiro, nem de milagres comprados. Tudo o que eu precisava sempre esteve dentro de mim. A minha fé verdadeira. Aquela que ninguém compra, que ninguém vende, que ninguém tira. E é com ela que eu sigo vivendo dia após dia, com a alma leve, o coração em paz e a certeza de que, enquanto eu existir, minha voz nunca mais será calada. Porque, no fim, a maior vitória que eu tive nessa vida não foi ganhar na loteria. Foi ter aprendido que mesmo quando tudo parece perdido, sempre existe um jeito de recomeçar. E, às vezes, o recomeço mais bonito
nasce justamente da dor que a gente pensou que nunca fosse suportar. Se você gostou da minha história, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Comente também o que achou e qual a cidade que você está assistindo. Iremos adorar saber. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir esse relato. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.